Irmãos queridos, como estamos? Boa noite. Bom estarmos juntos, podemos estudar, prosseguir com as nossas lições de Emmanuel e Chico Xavier, em nome de Jesus, e podendo seguir com eles, irmos aprendendo um pouco mais a cada dia nas suas lições abençoadas. Emmanuel, Chico Xavier, do livro Hoje, Vinhos de Luz. Vamos estudar a lição 152, Cuidados. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus, Mateus 6, 34. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. Quando Jesus disse, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, os preguiçosos se aproveitaram, aqueles que buscam para si dias de descanso perpétuos, de tranquilidade sem Jesus, de alegria sem motivo, e se baseando nas palavras de Jesus, usando as palavras de Jesus, acreditam que estão seguindo a vontade dele, quando na verdade não é a ele que estão seguindo. Estão seguindo aos seus maus instintos, aos seus maus pendores. Porque como espíritos que somos, trazemos ao renascer nossa bagagem, e a nossa bagagem é pesada. E nessa bagagem pesada nós trazemos muitas imperfeições. E essas imperfeições muitas vezes falam mais alto. E nós nos sentimos tomados, sendo controlados por sensações, sentimentos, desejos que não são aqueles voltados para o amor do Cristo, mas sim para o lado contrário, o lado da preguiça, o lado do poder, o lado da maldade, do orgulho, da soberba, do dinheiro. Muita gente tem como Deus o dinheiro, não é? Então, e quando Jesus nos fala da natureza, que é a natureza que é Deus incorporado em tudo que nos cerca, eles compreendem as aversas e entendem que eles estão certos, porque eles também são como os lírios, como diz Jesus mais adiante, Emmanuel nos dá o exemplo dos lírios, porque Jesus assim o disse. Então, prosseguindo com Emmanuel, vamos ler mais um pedacinho. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus referente à inquietude é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discípulos ociosos. A ociosidade, a preguiça. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos
os que reconheceram a si mesmos na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Sim? Nós ainda somos muito pequeninos para nos compararmos com a grandiosidade da natureza que o nosso Mestre Jesus traz a esse planeta para que nós possamos ter uma ideia da grandiosidade do nosso Pai. O nosso Pai que nos presenteia a cada momento com essa natureza lindíssima. Toda a natureza é um canto de louvor ao Pai Eterno. E, no entanto, tendo a natureza ao nosso dispor, à nossa frente, muitas vezes, quase sempre, né? Nós esquecemos que essa natureza nos convida aos bons propósitos, nos convida a caminhar para o alto e não para descer, porque a preguiça está lá embaixo e os lírios estão lá em cima. Prosseguindo. Decididamente, o lírio não fia nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Exatamente. A natureza, toda ela, vibra em uníssono ao nosso redor, criando uma energia vigorosa, uma energia divina, é paradisíaca para nós, se nós soubermos apreciar toda a natureza. Jesus deu o exemplo dos lírios, mas nós temos uma natureza abundante, nós temos uma natureza pungente, que nos mostra como é grande o nosso Pai. E como nós temos que prestar esse amor e essa dedicação ao nosso Pai, amando os nossos irmãos e seguindo as vontades de Jesus. É a Jesus que nós obedecemos, não a figura dele. A figura de Jesus, muitos se dedicam à figura de Jesus, ajoelham e cumprem certos critérios voltados à figura. Na verdade, o que nós temos que seguir são as ideias de Jesus, as palavras que ele e as ações que ele deixou para nós, o que ele nos ensinou como vida, a vida que ele teve entre nós e que ele nos deixou como lição. Essa vida é exatamente aquela que nos tem que maniar a nossa consciência para sabermos o que é certo e o que é errado. É nessa hora, quando nós vemos o que Jesus é como modelo para nós, que nós vamos mostrar o que sabemos e fazemos em relação a esses ensinamentos. Temos que ter certeza de que estamos indo para o lado certo ou para o lado errado. E quando estaremos indo para o lado certo, quando estaremos servindo ao nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós seguimos as leis de Deus. E as leis de Deus são feitas para nós, espíritos em evolução. Essas leis estão entregues pelas mãos do nosso Pai para que nós tenhamos um roteiro, e Jesus é o nosso modelo. Então, quando diz a lei de Deus, é a lei aquela que nos mostra como devemos amar ao Pai. Glória a Deus. Então, nós devemos louvar. Primeira lei de louvar a lei do trabalho. Jesus disse: eu trabalho até hoje, o meu Pai também trabalha. O meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Jesus nos disse a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, de conservação, de destruição.
tudo isso se mostra a nós a cada instante do nosso viver. Nós encontramos as leis de Deus por todos os momentos, em todos os caminhos que nós trilharmos, nós vamos encontrar as leis de Deus. Temos a lei de sociedade, a lei do progresso. Tudo isso se apresenta a nós e nós somos os instrumentos de Jesus para executarmos essas leis, porque elas estão ao nosso dispor. Mas nós não podemos parar, estacionar, porque muitas vezes escolhemos como método de vida a estagnação. Nós achamos que a estagnação é o nosso encontro maior, é aquilo que vai nos elevar, é estarmos estagnados sem fazer mal a ninguém. Quantas vezes nós ouvimos, eu não faço mal a ninguém. Na verdade, não fazer mal a ninguém significa não fazer nada pelo outro, porque já estamos fazendo mal quando nós não fazemos o bem. Já estamos fazendo mal. Então, temos que pensar nos ensinamentos do Mestre, nas ações que ele praticou pelo nosso bem, pela nossa glória eterna, que ele nos deixou tantos ensinamentos. E diz Emmanuel, decididamente o lírio não fia nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus, como nós temos que fazer. Não solicita admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta, dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza. É útil à doença e à saúde. Não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio, ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. O lírio, como exemplo da natureza de Deus, nos dá o ensinamento. Tudo isso que Emmanuel está nos dizendo, de que ele, o lírio, não se entristece, porque ele está sempre embelezando. E quando ele perde o brilho, ele não fica triste. E quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu, o arrancam da terra, ele também não reclama. São ensinamentos que a natureza nos dá a cada instante. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Ser arrancado da terra, ser útil à doença, ser útil para todos, enfeitar a alegria e confortar a tristeza. Será que o homem aceitaria, esse homem inerte, o padrão do lírio? Absolutamente. Recomendou Jesus: não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Não devemos estar preocupados com o que vamos comer, com o que vamos beber. Foi o que Jesus disse. Porque Deus há de nos prover a todos. Enquanto nós tivermos condições de trabalho, Deus há de nos dar o trabalho necessário para prover a nossa subsistência. Aqueles que estão sem trabalho terão condições de prover a sua subsistência, se empregando aonde encontrarem trabalho, sempre estando dispostos ao trabalho. Jesus recomendou: não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário, às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. O dia nos socorre e há de nos socorrer sempre e sempre a todos aqueles que trabalham com fé, com esperança, na certeza de que o Pai não abandona nenhum de seus filhos e que Jesus nos disse com toda serenidade: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Nós somos uma dessas ovelhas. Vamos ter fé de que
trabalhando, servindo e amando. Estaremos sempre fazendo a vontade de Deus. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. Não. Jesus nos mostra o caminho, mas ele não nos diz que não devemos ter os cuidados ao caminhar. Devemos, por exemplo, caminhar para o alto, sempre para o alto, nunca para baixo. Devemos ser seguros e firmes ao pisar o chão, com segurança, com firmeza, na certeza de que Deus está conosco, que os nossos amigos espirituais estão nos acompanhando, que nós não estamos caminhando sozinhos. Nós estamos caminhando amparados pelas forças sublimes. Nós estamos servindo ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno e seguindo as suas leis. O homem não pode nutrir, diz Emmanuel, a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. O nosso cuidado não é de transformar ninguém, porque ninguém transforma ninguém. Cada um deve ser senhor do seu destino e escolher que caminho seguir. Nós somos responsáveis, temos o livre-arbítrio pelo nosso caminho e vamos tomar conta para que o nosso caminho siga a direção que o Mestre nos aponta através de suas leis, seguindo as leis maiores, as leis do Pai, assim como a natureza que brilha em festa a nossa passagem. Realmente a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. Realmente a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto, obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Somos destinados à perfeição, assim como a natureza, que vibra em festa para nos fortalecer o ânimo. A natureza, que é obra de Deus, assim como nós também, que somos obra de Deus e estamos destinados, cada um de nós, à perfeição. E até lá, Jesus nos acompanha e os amigos espirituais nos sustentam. Obrigada, meus amigos, obrigada pelo momento, pela ajuda, pela colaboração. Até a próxima semana, se Deus quiser.